importante para vocês, tá? Exatamente, né? Aqui, a gravação foi iniciada. Boa Perfeito. aula, pessoal. Então, gente, uma boa noite, né? Como eu falei no início aí, né? A gente está no nosso último encontro deste módulo, né? No módulo 4, gestão de compras e estoque. E, de novo, né? Agradecer a vocês a persistência, a vontade, né, de estar aqui, porque isso é muito importante, né? E como eu sempre falo, para a gente, né, não existe o lado de cá, o lado do professor, do educador, se não tiver o lado de vocês, que são os nossos queridos alunos, nossos queridos colaboradores, que a gente chama assim, porque aqui, como a gente sempre fala, há uma troca, né? E isso a gente aprende muito, e eu estou aprendendo muito com essa turma, né? Está sendo muito legal. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, e vamos lá. Agora vamos para a briga, né? Então, vou começar a compartilhar aqui nossa última aula de hoje, que a gente vai falar um pouco mais da gestão de compras em si, né? Porque nós falamos muito da gestão de estoque, né? Mas se são gestões que têm interface uma com a outra, né? Uma não existe sem a outra. E a gente já aprendeu na gestão de estoque, né, que você tem pontos de ressuprimento. Isso quer dizer o quê? Quando que eu tenho que voltar a comprar para não faltar estoque? Então, voltar a comprar. Logo, eu tenho que falar também sobre a gestão de compras. Tá certo? Que a gente está, então, começando hoje. Deixa eu só... Aqui. Vocês estão vendo aí? Estamos sim, Alexandre. Então vamos lá. Estamos vendo. Então, falar de gestão de compras, né? A Monza resume que a área de compras com bom desempenho, né, é aquela que trabalha bem as 5 frentes, que são quais são as 5 frentes? Você falar o quê? Você ter qualidade, né, a melhor qualidade, né? Você ter a melhor quantidade, e isso a gente aprendeu na nossa gestão do estoque, né? Eu não ter muita quantidade, porque eu empenho um dinheiro, né, para manter esse estoque, né, esse produto no estoque, e coisa que eu poderia estar aplicando em outras áreas necessárias para o nosso negócio, né? Você ter o quê? A gente falou, né, no módulo anterior, ter o melhor atendimento, sempre buscar ter aquele atendimento de excelência, né? Você ter, claro, um melhor preço, e melhor preço não quer dizer menor preço, tá certo? Porque, como a gente vem conversando em todos esses nossos encontros, né, desde o marketing, né, a gente tem clientes que estão dispostos a pagar um pouco mais, né? Se o quê? Se você tiver um serviço de excelência, se você tiver qualidade naquilo que você está oferecendo, né? E, claro, não podemos falar na gestão de compras sem falarmos dos nossos fornecedores, certo? Que a gente deve o quê? Qualificá-los cada vez mais, né? A gente ter uma qualificação desses fornecedores, fazer uma qualificação, de forma que eu tenha o quê? Sempre no meu portfólio de fornecedores, ou que a gente chama de vendor list de fornecedores, né? Que é uma relação de fornecedores, eu ter o quê? Eu ter, vamos dizer assim, os melhores fornecedores em relação à qualidade, em relação a prazo de entrega, em relação à confiabilidade, né? Em relação à parte financeira, a preços justos, né? Então, é isso. Quer dizer, não existe uma gestão de compra bem feita sem esses 5, né, sem essas 5 frentes de trabalho de compras, tá certo? Então, aqui é um pequeno histórico, né, da gestão de compras e estoque, né, como é que surgiu, né? Você vê, em 1939, a gente tinha um período muito escriturário, você só se preocupava em registrar e não se preocupava muito em qualidade, em preço, né? Aí, na década de 40, 45, né, na Segunda Guerra Mundial, né, você começou a
vamos dizer assim, mudar um pouco esse período escriturado e passou o quê? Ter a ênfase no gerenciamento em si, né? No gerenciamento de compras, né? Que inicialmente era só um gerenciamento, aí quando você põe um gerenciamento, você tem os controles melhores, tá? Daquilo que você está comprando, da qualidade que você está comprando, então você tem um pouco disso. E na década de 70, 89, né, você começou a pensar em estratégias de compra, né? Qual o momento certo de comprar, né? O que eu devo comprar, né? Lembra que a gente fez aquela classificação ABC, olhar para aqueles produtos, né, aqueles insumos dentro do meu estoque que eu tenho, a classificação A, né, que é o Pareto, lembra? 80-20, né, que é 80% do valor em monetário no estoque corresponde a só 20% desses itens no estoque. Então, eu começar a olhar mais para eles, né? Claro que não esquecendo os itens B e C, mas esses eu tenho que focar mais, tem que estar mais atento a eles, tá certo? E você com isso, né, você começou a traçar essas estratégias. Quanto eu devo comprar, né, em que momento eu devo comprar, você começou a trabalhar isso, né? E na década de 90, 99, teve a integração com as estratégias corporativas, né? Quer dizer, você antes falava muito de uma estratégia localizada, que era a estratégia de compras somente, né? Mas a partir daí você começou a integrar todas as outras áreas da empresa, né? As áreas de produção, as áreas financeiras, né? E a estratégia global da empresa, né? O que a empresa queria, né? Aonde ela queria chegar, tendo a visão, missão, etc. Então, o setor de compras, né, começou ao quê? A incluir dentro das estratégias localizadas dele uma estratégia global da empresa, né? E 2001 a gente a integração com a rede de suprimentos e tecnologia da informação, né? Que a partir daí, né, a gente hoje cada vez mais a gente está voltado, né, por esse marketing digital, né, que a gente aprendeu também aqui, tá? Por enquanto, gente, está tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Bom, então, o que é gestão de compras, né? Gestão de compras é você o quê? Aplicar estratégias na sua empresa, no seu negócio, eu vou chamar de... Falamos empresa, mas podemos falar de negócio, para o aumento da lucratividade e redução de custos em todos os processos de aquisição, né? Seja de insumos ou seja de bens patrimoniais, de bens de uso diário, né, para a próprio negócio de vocês, né? Então, você, como é que se diz, estar voltado, estar atento para esse tipo, né, de estratégia, né? De você ter aumento de lucratividade. Aumento de lucratividade está diretamente ligado também à redução de custo, né? Então, a gestão de compras é responsável pela eficiência do processo de compras de um negócio, de uma empresa, né? Então, ela define uma série de estratégias, né, onde você, por exemplo, matérias-primas de baixa qualidade, né? Às vezes você até utiliza, né, para determinado nicho de mercado. Porém, de um modo geral, né, isso não é bom para o seu negócio. Então, você tem estratégias de forma a não ter matérias-primas de baixa qualidade, até por causa da durabilidade, de você não ter problemas, né, no pós-venda, né, onde de certa forma, um produto de qualidade menor, você com certeza vai ter maiores problemas no pós-venda, né, onde você pode ter casos até de devolução de produto, né, e que o quê? Eles atendam, né, aos requisitos mínimos, eu vou dizer assim, né, mas com qualidade, mesmo sendo requisitos mínimos, mas com qualidade, tá? E você trabalhar também o quê? Sempre, como a gente falou, você ter lá um estoque mínimo, né, onde você não tem a falta do produto no momento de uma necessidade, né, mas ao mesmo tempo também o quê? Eu não tenho excesso desse produto não almoxarifado, como eu falei, onde você empenha um valor monetário maior, onde você não precisaria, tá? E com a classificação ABC você começa o quê? A focar, sim, esses produtos, a classe A, eu certamente, em função até, dependendo, esse produto classe A pode ser um produto importado,
né? E aí sim, eu tenho um tempo de ressuprimento maior e eu tenho que estar ligado no quê? No tempo o lead time, né? Até você, no início da sua compra, até a chegada do material no seu estoque, né? Então, e você o que é? A gestão de compras, né, é a organização e o planejamento do processo de compras. Tá? Então, esse processo de compras ele tem que ser, né, organizado e bem planejado, tá certo? E onde você envolve todas as áreas da empresa, né? Então, você, por exemplo, envolve a área comercial, onde lembra que a gente falou de você ter uma previsão de demanda, essa área comercial, né, junto com vocês e com a área de operação, hoje falando, né, de um modo geral, essa integração das áreas, vocês definem essas previsões de demanda, tá certo? E em cima dessas previsões de demanda é que vocês vão o quê? Tratar as estratégias de compra, tá certo? Então, assim é responsável por administrar com eficiência toda a cadeia de suprimentos, né, relacionada ao seu negócio em si, o core business, que é o seu principal negócio, né? Por exemplo, no caso de vocês, o principal negócio é fazer os produtos de artesanato, tá certo? Então, é você ter a maior eficiência nessa cadeia de suprimento, né? Desde a identificação da necessidade de matéria-prima até você realizar a venda efetiva, disponibilizar o produto para venda. Portanto, define uma série de estratégias que irão viabilizar a compra de insumos de produção em indústrias, mercadorias no varejo e distribuidoras ou materiais de escritório de toda empresa. Como eu falei, o material de consumo diário da empresa também estão dentro dessa política, dessa estratégia de compras, tá certo? Então, essa função é importante para o quê? Centralizar a negociação, tá certo? E a gente aqui vai ter um momento hoje onde a gente vai falar especificamente em negociação, né? Que é um dos itens ultra importantes dentro de uma gestão de compras, né? Reduzindo custos ao passo que mantém a qualidade das compras. Dessa forma, garante que todos os suprimentos estejam disponíveis para a atividade da empresa acontecer, né? Eu botei com maestria aqui, mas acontecer, vamos dizer, da melhor forma possível, né? Satisfazendo os seus clientes e satisfazendo a nós mesmos, donos do negócio, né? Porque satisfazendo ao cliente, certamente vão estar nos satisfazendo, porque ele vai estar sempre buscando na memória dele esse nosso bom atendimento, a boa qualidade do meu produto. Então, é isso, é você cativar o seu cliente. Então, quais são os objetivos da gestão de compras, né? Então, aqui a gente colocou alguns objetivos, né? Botamos 7 objetivos, né? Que é o quê? É aprimorar o relacionamento com os fornecedores. Lembra que eu falei que uma daquelas 5 frentes de trabalho que a gente deve ter, né? Uma delas é o quê? É você ter fornecedores bem qualificados, né? Então, você aprimorar esse relacionamento. Não é um relacionamento só de compra e venda. Não. Você aprimorar esse relacionamento com parcerias. Lembra que a gente vem falando também aqui muito, né, nas nossas aulas, né? Você desenvolver parceiros, não só fornecedores, né? Porque parceiro, né, a gente sabe, né, isso acontece em casamento, é na alegria e na tristeza, tá certo? Então a parceria é para isso, tá certo? Então você desenvolver parceiros, né, você na verdade vai ter apoio no momento de dificuldade e da mesma forma também você vai apoiar no momento de dificuldade do seu fornecedor, tá certo? Então o segundo é o quê? Você adquirir esses insumos, essas matérias-primas, esses produtos, né, através de uma negociação satisfatória. Ela tem que ser, quando eu falo satisfatória, uma negociação justa, que seja boa para os dois lados. Não existe uma negociação com sucesso, né, uma negociação de sucesso, né, se você tem um perde-ganha, né? Um lado perde, o outro ganha. Isso não existe. Tem que ser uma negociação onde haja o ganha-ganha, onde os dois saem ganhando, né? Um sai ganhando porque ficou satisfeito com a negociação que fez na venda e o outro sai satisfeito com a negociação que fez para a compra. Tá certo? Tem que ser um negócio justo, né, para os dois lados, porque senão você vai fazer uma vez só. Tá certo? Se existe o ganha-perde e você consegue, né, perceber um dos lados, né, dessa negociação consegue perceber, né, essa perda, então ele vai buscar
outro fornecedor, outro parceiro, tá certo? Então, é você também, né, ter uma gestão de compra, é você manter uma padronização, né, e qualidade dos seus produtos, né? A gente tem que buscar sempre isso. E, por isso, cada vez mais é importante haver uma qualificação do seu fornecedor, né? Onde você, muitas das vezes, vai comprar uma quantidade pequenininha para testar essa qualidade, você fazer um benchmarking em relação a outros, vamos dizer assim, artesãos que utilizam o mesmo produto, né? E isso que a gente está fazendo, esse curso aqui, é muito bom para isso, porque hoje vocês estão tendo contato com diversos polos e artesãos que fazem, muitas das vezes em polos distintos, o mesmo ou o mesmo produto ou o mesmo tipo de produto, né? E podem utilizar insumos iguais e ter essa troca de informação, de que fornecedores são bons, que fornecedores entregam na data prometida, que fornecedores, vamos dizer assim, te dão uma condição de pagamento melhor, enfim. Isso a gente está falando nessa manutenção da padronização e qualidade dos produtos, né? Então, reduzir ao máximo o custo dos processos de compra, né? Porque se você gera parcerias, né, você tem muitos casos em que você faz um contrato que a gente chama de contrato guarda-chuva, tá certo? Eu faço um contrato guarda-chuva de alguns itens com um determinado fornecedor, né, e muitas das vezes ele me atende por pedido. Eu já negociei preço, negociei, de certa forma, uma quantidade para um determinado período de duração do contrato, né? E aí onde você estipula um valor limite desse contrato, o valor global desse contrato, mas que na hora da sua necessidade, né, ele, inclusive, existem casos em que o próprio fornecedor, né, vamos dizer assim, acessa uma parte do sistema do comprador, né, para ver exatamente esses pontos de ressuprimento. Às vezes você não precisa que a área de compras esteja o tempo todo fazendo processo de compra, processo de compra, processo de compra. Isso você faz o quê? Você reduz o custo desses processos, né? Você faz, de repente, uma vez e durante um período de duração desse contrato, guarda-chuva, você tem o suprimento garantido, né? E isso também dá uma condição positiva para o fornecedor, né? Porque ele também o quê? Ele se prepara e sabe efetivamente o que vai vender para vocês durante esse período, tá? Manter o fluxo de materiais da empresa, né? A gente, quando eu falo isso, a gente nunca faltar o produto necessário para a minha produção, né, do meu artesanato, né, do meu alimento de modo artesanal, né, que muitos aqui fazem, né? Então, e o outro, sexto, possibilitar a pesquisa de novos produtos oferecidos pelos mercados, né? Muitas das vezes a gente foca sempre naquele mesmo produto nosso, etc., que não quer dizer que esteja errado, não. Se está dando certo o seu negócio, né, você pode focar num determinado tipo de produto. Mas, às vezes, em função de um, vamos dizer assim, de um retorno do seu fornecedor em relação a algumas mudanças de mercado mesmo, tendências do mercado, você, às vezes, faz ajustes no seu produto de forma a que ele, vamos dizer assim, fique mais agradável, mais bonito, né? E vamos dizer assim, mexam com essa necessidade do seu cliente adquirir esse produto, né? E o sétimo aí é analisar o custo de oportunidade, né? Claro, sempre custo de oportunidade, porque muitas das vezes você fecha uma determinada compra, né? Claro, envolvendo-se sempre pensando em custos e benefícios desses produtos comprados, né? De forma, às vezes, porque eu já falei aqui também na parte de gestão de estoque, às vezes você tem lá algum fornecedor que tem com um produto com um prazo de validade não tão pequeno, mas não, vamos dizer assim, já expirando num prazo de 6, 7 meses, tá certo? Ou de 2 meses, e que vocês têm a consciência e sabem que a demanda de vocês para esse tempo, né, faz com que vocês utilizem esse produto. Então, você está se aproveitando desta oportunidade, porque certamente você vai comprar com um custo menor, né, e poder você atender, reduzir esse custo e você gerar benefícios, lucratividade, porque o seu preço de venda, como eu falei, né, você nunca deve, como é que fala? Você nunca deve reduzir o preço, né,
para você, como é que se diz, ganhar mais negócio. Porque no momento que você tiver um aumento de custo de matéria-prima, vai ser difícil, e a gente teve esse exemplo aqui, vai ser difícil você não seguir esse preço mais baixo de venda do seu produto, principalmente se o período for curto entre a primeira venda. Então, certamente você é preferível, como a gente fala, dar um mimo, você fazer uma promoção, que aí você deixa bem claro que é uma promoção, tá certo? E você pode até fazer, porque você conseguiu matérias-primas com preço melhor, Então você pode aí sim deixar muito claro que é uma promoção, que não é redução de valor. Tá certo? E claro, como toda negociação, que a gente vai também falar aqui, você sempre tem uma margenzinha, porque não pode ser nada muito grande. É uma margem, a gente chama de, quando você vai dar um desconto, tem que ser um desconto comercial. É um descontozinho que você não vai prejudicar o seu negócio, mas se você puder não dar esse desconto e dar algum brinde, algum mimo, que a gente chama aqui, principalmente nessa área de artesanato, a gente fala de mimo mesmo. Então, a gente faz dessa maneira. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até agora? Vocês vejam que muitas das coisas a gente falou na gestão de estoque. Até agora que a gente estava falando. Por quê? Como eu falei, é uma interface muito grande entre essas duas áreas. Tá certo? O Paulo Pati de Alferes está querendo, levantou a mão. Você pode destacar, Pati, por favor? Espera aí, deixa eu... Claro, só um segundinho. Pati precisa abrir o microfone. É o daqui de Pati? Isso. Isso. Agora estamos te ouvindo. Vem cá, dona Cristina. Desculpa, gente. Desculpa, é que rolou uma conversa paralela e a gente perdeu aí. É só uma exemplificação. A gente, num grupo de cestaria, a gente estava muito discutindo fornecedores, e dentre todos os fornecedores que o pessoal conhecia, existe um fornecedor que todos concordaram que fazia o melhor cordão, era o dele, era o cordão mais ideal, o melhor cordão. No entanto, todos reclamavam da mesma coisa. Ele não atendia, ele não respondia não atendia ligações, não respondia o WhatsApp, demorava dias a fio para responder. Então, assim, eu acredito que ele talvez fosse um fornecedor, como deve ser pequeno, ele esteja perdendo uma oportunidade de crescimento aí, quando ele não... porque é um mercado que está surgindo agora, que está tendo um enorme crescimento, e essa matéria-prima está super em alta, todo mundo quer, e todo mundo falando que ele tem o melhor. E, no entanto, ele, acho que, não sei se já se deu conta, mas até então não tinha se dado conta Cristina, não parece que tenha se dado conta, porque se ele continua, eu acho que ele precisava ter um pouquinho desse curso aqui, de atendimento por excelência, de forma... A produção dele é meio que artesanal, então ele talvez não dê conta. Mas que ele não pode deixar... Desculpa. Ele não... Dá um clique e agora é a hora de eu crescer. Mas ele não pode deixar de responder. Ele tem que deixar claro que a produção dele é menor, etc, etc. Mas começar a pensar em que eu posso melhorar, de forma até conseguir aumentar essa produção. Se a procura está sendo... E, de repente, não tem nem muito investimento para ele aumentar. De repente, é colocar alguém junto com ele para fazer, sei lá, algo nesse sentido, de forma que... Ele tem as melhores recomendações. De todos eles, ele é quem tem a melhor recomendação. E você falou, ele tem a melhor, mas não é a única. Não é a única.
E muitas das vezes essa maneira dele atender, né, vamos chamar assim, ou de não atender, né, ele gera brechas, né, para que outros fornecedores que, vamos dizer assim, que não tenham o melhor produto, possam buscar. Né? Porque a gente vai falar aqui também, né, daquela matriz SWOT, né, de você avaliar suas fraquezas, né, e avaliar as oportunidades. Né? Porque então, ele tem recomendações até, ele tem até um diferencial em relação até a grandes lojas, o produto dele até bate em grandes lojas em termos de qualidade, mas ele não consegue atender. Né? Então, é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa também que me ocorreu agora, rapidamente, eu vi um fornecedor no Instagram, e aí eu fiz uma pergunta a ele se aquele produto dele atendia a minha necessidade. E ele disse que não, que o produto dele não atendia a minha necessidade, que era específico para outra coisa, né? Que era específico para macramê, que não atendia a minha necessidade. Aí, passado algum tempo, ele colocou uma postagem de um produto feito por uma artesã, que era exatamente o que eu faço, né? Feito com o produto dele. Aí eu não pude me calar, né? Eu tive que dizer, mas peraí, você falou para mim que o seu produto não atendia. E aí? Pois é. Dei uma atenção, chamei uma atenção para ele, né? Você deu até um feedback para ele, né? No sentido de que, né, agora te prejudicou, né? Te prejudicou, de certa forma. Agora atende, como é que é isso, né? Perde a credibilidade, né? Que eu acho que isso por isso que a gente fala em você bem qualificar os seus fornecedores. Né? Porque um fornecedor desse tipo pode ter muito boa qualidade no matéria-prima dele, no insumo dele, né? Mas que se você for fazer uma avaliação global desse fornecedor, ele vai ter notas ruins em entrega, vai ter notas ruins em contato, e aí você provavelmente ele não vai ser qualificado para você. Ele tem notas ruins, inclusive, assim, em frete. Ele é do interior nordeste, então ele tem muita dificuldade com frete. Mas ele, pelo que eu percebi, ele só tem uma alternativa de frete. E ele não buscou outras alternativas que a gente sabe que hoje tem no mercado. Então, ele se prendeu aquilo. Não, olha, você tem que comprar tanto porque o frete para frete mínimo é X. É isso aí. É X. Então, você tem que comprar tanta quantidade. É isso aí. Mas é por aí, Cristina. Muito bem, muito bom. Né? Mais alguém? Mais alguma coisa? Então, vamos voltar lá. Bom, então, e como fazer uma boa gestão de compras, né? Então, a gente, de certa forma, já falou alguma coisa, né? Eu tenho que investir em um relacionamento transparente com o fornecedor, tá certo? Porque isso a gente vai verificar, né, que é muito importante, né? Porque a primeira impressão é que fica, de um modo geral, certo? Então, se você tiver um relacionamento transparente, né, e o seu fornecedor sentir isso, né, e vice-versa, ele também tem que ter um relacionamento transparente com vocês, né? Esse relacionamento vai ser um relacionamento de confiança e duradouro, tá certo? Né? Outro exemplo de como fazer uma boa gestão, né, como eu já falei disso aqui, né, hoje mesmo, fazer um benchmarking, né, que é o quê? Saber o que seu concorrente está fazendo, né, o que outros artesãos estão fazendo, né, isso aí é fazer um benchmarking. Por quê? Muitas das vezes você não tem a informação e o seu concorrente tem. E se eu fizer um benchmark, de repente eu vou me usar dessa informação que, de certa forma, eu consigo colher dele, né, para o meu negócio. Então, fazer o benchmarking é muito importante. Né? E sempre que possível, né, trabalhar com o quê? Com compras programadas. Por isso que essa gestão do seu estoque tem que ser muito bem feita, para você poder trabalhar com compras o quê? Sempre planejadas, programadas. Né? Por isso que aí você, com isso, vai conseguir não comprar na emergência, logo você vai, porque na emergência, e se o seu fornecedor, né, que se não for um parceiro, for só um fornecedor, sentir
essa sua necessidade de emergência, certamente o seu preço vai ser que ele vai te cobrar, vai ser mais caro, tá certo? Vai ser mais alto, né? Então, se você trabalha com compras programadas, né, primeiro, você não compra em quantidade muito grande, né? Você compra sempre na quantidade nesse ponto de ressuprimento, uma quantidade certa, de forma que o seu estoque fique sempre tendo um giro bom, né? A gente aprendeu também isso aqui, né? Então, por isso que a gente deve trabalhar com compras programadas, né? Faça uma gestão de compras baseada em dados. Saiu baseado, saiu errado aí, desculpa, tá? Depois eu tenho que consertar. Baseado em dados, né? A gente, lembra que a gente viu, podem ser dados onde você faz uma pesquisa de mercado, onde você faz um estudo da demanda do seu produto final em relação ao que você vai vender, né? Então, ter dados, e para ter dados você tem que ter uma boa gestão. Você tem que ter, vamos dizer assim, uns índices que você vai poder medir esses índices e mostrar que, olha, eu estou comprando realmente de acordo com a necessidade efetiva da minha produção, tá certo? Então, a gente está sempre baseado em dados. Revise suas estratégias de compra, porque às vezes você está com uma estratégia que ela pode ser boa para um determinado momento e para um determinado cliente, tá? Ou para um determinado fornecedor e, na verdade, pode não ser para outro, né? Para um tipo de fornecedor diferente. Tá? Então, você tem que sempre estar o quê? Ser flexível, né? Nessa revisão de estratégias, tá certo? Porque muitas das vezes é necessário, né? Porque às vezes estou mantendo a mesma estratégia, aí em determinado ponto dá certo, em determinado ponto dá errado. Então, eu começo a revisar de certa forma, para quê? Para identificar uma estratégia tal que eu consiga, de um modo geral, atender a todas as minhas compras, de forma vamos dizer assim, você ter redução de custos, você ter redução de controles, e, claro, sucesso nas suas negociações, tá certo? Então, planeje melhor as estratégias de compra, né? É isso porque na hora que eu planejo essa estratégia, que eu realmente, né, faço lá uma análise de se é a melhor estratégia ou não, se eu tenho que fazer um ajuste aqui ou ali, né, você vai ter o quê? Vai ter mais sucesso nas suas compras, né? E automatizar a sua gestão de compras, eu já falei, da mesma forma que a gente falou que você pode fazer a gestão de estoque através de uma planilha simples de Excel, a gestão de compras também, né? Eu ter lá, né, os seus produtos, eu ter lá o valor unitário dos seus insumos, né, dos seus insumos, aí você tem lá o preço unitário deles, você tem lá a quantidade que você vai comprar, ter isso registrado, né, e por datas, que dessa forma você vai ter esse controle melhor. Você vai ter, dessa planilha, você vai conseguir tirar, vamos dizer assim, informações, né, se suas vendas estão boas, porque em cima dessa planilha que você vai traçar o seu preço de venda, tá certo? Desses custos que você terá com os insumos, você vai definir o seu ponto de venda, o seu preço de venda, né? Então, isso nós falamos também lá no marketing, né? E essa automação, como eu falei, é só para você não ficar no papelzinho, porque o papel, quando você está num programa Excel, né, numa planilha Excel, você consegue fazer buscas com mais facilidade, né? No papel você vai ter que, né, correr atrás, sei lá, como é que eu fiz essa compra aqui lá atrás? Assim não, você tem tudo registrado ali, e aí facilita essa busca de informação, ok? Então aqui, eu tenho aqui um quadro, né, onde você compara, né, uma compra reativa de uma compra proativa, né? A compra reativa é aquela o quê? Que você está preocupado com o seu centro de custo, né? Registrar aquela compra, mas não está preocupado com o quê? Né? Você está comprando para quê? Para adicionar valor àquele seu produto, tá certo? Então, é uma compra proativa, né? A compra, por exemplo, reativa, você rejeita materiais defeituosos. Então, quer dizer, logo você
não qualificou tão bem os seus fornecedores, você compra um produto e vem no meio do produto alguns defeituosos. Às vezes o lote todo defeituoso. Aí você faz o quê? Rejeita, você devolve. Ok, isso é uma compra reativa. Agora, se eu fizer o quê? Se eu na compra proativa, eu evito receber materiais defeituosos. Fazendo o quê? Qualificando melhor seu fornecedor, tá certo? Você ter uma experiência com esse fornecedor, você ter o quê? Até fazendo, às vezes, visitas vamos dizer assim, na fábrica ou no ateliê ou na produção desse seu fornecedor que fornece o insumo para você, tá certo? Então, a diferença. Uma você devolve e a outra você evita de chegar a você o produto defeituoso, né? Claro que, muitas das vezes, o problema não é nem em relação ao produto do fornecedor, pode ter sido um problema no transporte, acontece. E, da mesma forma, eu tenho que também, vamos dizer assim, bem qualificar meus transportadores, né? Como a Cristina até falou, né? O transportador desse fornecedor que ela mencionou aí, né, só tinha uma opção de frete. Então, ele tem que trabalhar, né, com outras opções. Esse é o ideal, né? Então, numa compra reativa, né, os compradores respondem às condições do mercado. Só responde às condições do mercado. No proativa, ele contribui para o desenvolvimento do mercado, né? Então, você ajuda o mercado a se desenvolver em relação àquelas suas compras, né? Porque quando você tem uma qualificação de fornecedor séria, né, e bem feita, você ajuda o seu fornecedor a melhorar a qualidade do produto dele, né, melhorar o tempo de entrega dele. Então, é isso que a gente chama de compra proativa, né? Então, os problemas, né, na compra reativa são de responsabilidade do fornecedor, né? Você fala, problema dele, né? Mas muitas das vezes, o problema dele, sim, pode ser o problema dele, mas muitas das vezes você não tem tempo para, por exemplo, receber um produto defeituoso e devolver até ele te entregar novamente, tá certo? Aí você deixou de fabricar, deixou de produzir e deixou de vender. Logo, às vezes você não tem esse tempo, né? E na compra proativa você faz o quê? Esses problemas, você compartilha esses problemas, tá certo? Porque quando lembra que a gente falou ter empatia, se colocar no lado do seu cliente, quando eu falei lá, agora estou me colocando também no lado do meu fornecedor, né? Eu consigo o quê? Fazer um relacionamento de tal forma que um ajuda o outro, né? Que seja, como eu falei, que seja um relacionamento, né, ganha-ganha, né? Onde os dois saem ganhando. Porque se eu ajudo a ele a melhorar, certamente ele está me ajudando a melhorar também na fabricação do meu produto, né? Na compra reativa, você tem o preço é a variável chave. Eu falo de preço, né, na compra reativa. Porque tem muitas empresas que, olha, eu vou comprar o mais barato, né? E às vezes a gente tem aquele jargão, né, que a gente leva na nossa vida desde cedo, né? Às vezes o barato sai caro, não é isso? Então, por quê? Numa compra proativa, o custo total e o valor são variáveis chaves. Por quê? É o custo também, né? É o valor que esse produto tem. Lembra que valor não é só preço. Valor pode estar dentro desse valor. Você ter um produto valorizado, né? Um insumo valorizado, significa que ele ter qualidade, porque muitas das vezes ele pode ter um pouco de qualidade maior, né? E de repente um preço não tão mais alto. Mas se eu partir para a definição que eu vou adquirir com os preços menores, né, eu posso estar me equivocando nessa decisão, nessa estratégia, tá certo? Bom, outra ênfase no hoje, a compra reativa, só me interessa hoje, né? Na compra proativa é ênfase na estratégia, porque às vezes a estratégia não é para eu ganhar hoje, né, efetivamente, mas é para eu me preparar para ganhar em algum tempo, não muito longo, mas um tempo seguinte, tá certo? Então, eu estar focado, tendo ênfase na estratégia, né? Porque muitas das vezes, né, eu demoro um pouco a desenvolver o fornecedor, sim, mas por quê? Porque eu não estou pensando no hoje, né? Eu estou pensando na minha perpetuação, né, do meu negócio para frente, tá certo? A compra reativa aqui, nós temos um sistema independente,
né? Na compra proativa, o sistema pode ser integrado aos sistemas de fornecedores. Lembra que eu falei? Né, que muitas das vezes, né, tem casos, né, em que quando você desenvolve parcerias, né, o seu fornecedor ele acessa parte do seu sistema de forma a ficar integrado com você. Saber direitinho o momento que você vai precisar do produto e antes de enviar, claro, ele faz sempre contato contigo para verificar se efetivamente aquele número está correto, é hora realmente de você mandar, porque às vezes você está prevendo, né, você tem uma previsão de uma redução de vendas no seu negócio, e aí o sistema, muitas das vezes, você não imputa esses dados extra negócio seu, né, essas influências externas na sua gestão efetiva de sistemática, vou chamar assim, em relação a sistemas do seu negócio, né? Mas nesse ponto, o seu fornecedor, que é seu parceiro, fala: olha, está previsto aqui eu te mandar tanto. É isso mesmo? Posso te mandar? Muitas das vezes você diz: não manda agora não. Por quê? Eu posso ter um problema de caixa momentâneo, né? Eu posso não ter o dinheiro todo para pagar naquela quantidade. Eu falei: não, vamos fazer entregas programadas, então, tá certo? De forma que você consiga receber, produzir e vender. E aí gera o capital de giro para você continuar com o seu negócio, tá certo? Né? Compra reativa, as especificações são feitas por designers ou usuários, tá certo? Então, quem especifica são os projetistas e usuários, e na compra proativa, né, os compradores e fornecedores contribuem para as especificações. Porque muitas das vezes, né, vocês dois juntos, né, você como comprador, né, e o seu fornecedor como vendedor, né, vocês podem o quê? Contribuir nessas especificações. O que eu preciso melhorar, né, o seu fornecedor falando, o que eu preciso melhorar para que eu consiga ter um produto de melhor qualidade e vender mais. Né? E você, idem, o que eu posso fazer de forma que eu conseguir utilizar vamos dizer assim, esse produto de melhor qualidade, tá certo? E forçar, né, de certa forma, não forçar, mas promover essa melhora de qualidade do seu fornecedor para que você utilize no seu negócio. Então, você tem esse binômio, né? Compra reativa, você tem negociações aí, ó. Lembra que eu falei? Negociações ganha-perde. Normalmente, quando a compra é reativa, né, o cara que só está ligado em preço, está ligado só em sufocar o fornecedor, aí o que acontece? Né? Você sai feliz, porque comprou com mais barato, mas em compensação, às vezes pode sair não feliz, né? Ou não totalmente feliz, porque muitas das vezes, quando você aperta muito o fornecedor, ele vai ou piorar a qualidade dele, ou não vai conseguir te atender. Em algum momento ele vai abrir o bico e vai dizer: olha, infelizmente eu não consigo te atender. Ele aceitou o pedido, vamos dizer assim, né, como garantia de fechar o pedido, mas em compensação chegou um momento que ele não conseguiu. Ele foi tão sufocado que os custos que ele estava tendo não estava valendo a pena. E aí, o que ele faz? Ele não te atende, ou na data, ou no momento certo, ou não te atende mesmo. E vamos dizer assim, rescinde o contrato. Isso é ruim para você, porque você já estava esperando ter esse insumo dentro do seu negócio, tá certo? Então, a compra reativa, né? Você tem o quê? Muitos fornecedores, achar que muitos fornecedores é segurança, né? E muitas das vezes não é, né? Eu ter bons fornecedores, isso é segurança, né? Você não precisa ter muitos, mas eu ter bons fornecedores, bons parceiros, né? Então, muitos fornecedores é igual perda de oportunidades. Por quê? Se você fizer a parceria, certamente, né, você vai dar garantia de uma quantidade vendida para o seu fornecedor. Da mesma forma, ele vai conseguir o quê? Ter insumos para produzir sua necessidade, sua matéria-prima, né? Ele vai também garantir essa cadeia toda e de forma que, de repente, ter um custo menor, tá certo? Na compra reativa, você tem um estoque excessivo, né? O estoque excessivo, né, a gente já viu que estoque excessivo não é segurança, tá certo? Não é segurança, é perda, né? A gente sabe mesmo, estoque excessivo é perda. Muitas das vezes você não vai usar esse estoque mais, né? Então, vai ficar parado lá um dinheiro que você disponibilizou, né, que você gastou, e um produto que você não vai utilizar, tá certo? Então, isso é perda. E na compra proativa,
excesso de estoque é isso mesmo, é desperdício. E a gente teve alguns casos aqui de colegas nossos, de vocês, né, que, vamos dizer assim, nos colocaram essa questão, né, que tiveram perdas aí através de compras mal feitas, né, vamos chamar assim, né. E a compra reativa, né, que a informação é poder, né, e na compra proativa a informação é valiosa, ela só é valiosa se você compartilhar. Tá? Às vezes você acha que, não, eu vou ficar só com a informação para mim, vou deixar meu fornecedor para lá. Não. Né? Quando você faz uma compra proativa, né, você compartilha essa informação com o seu fornecedor, às vezes informação de tendências, né, no mercado, do seu produto que você está fazendo, do seu artesanato que você está fazendo, né, você ajuda ele com essa tendência que você pesquisou e viu, falou, meu amigo, essa informação eu tenho aqui, era bom você focar um pouco para você aumentar a sua quantidade a ser vendida para mim, tá? E para o mercado de um modo geral. Então, isso é uma compra proativa. Gente, firme. Eu sei que é muita teoria, né? Mas, ao mesmo tempo, é tudo que a gente já faz. Só que, muitas das vezes, a gente faz sem o quê? Sem ter, vamos dizer assim, a consciência de que está fazendo. Tá certo? Não é isso? Então, tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver que horas tem aqui, só para a gente, que eu não estou conseguindo ver. Só um momento. São 8 horas. Então, a gente vai dar uma paradinha de 10 minutinhos, tá certo? Para o pessoal aí esticar o corpo, né? Dar um pulinho, tomar um café, dar um pulinho no banheiro, né? E a gente retorna, então, às 8h10, tá bom? Para a gente dar continuidade aqui, ok? E se tiver alguma dúvida no retorno, me falem. Levante a mãozinha aí que a gente fala, tá bom? Então, vamos lá. Valeu, valeu, Já, valeu. E aí, João? E aí, beleza? Beleza? Já vem, já. Só vir no banheiro também. Só um segundo.
Voltei, Gachá. Opa, Tocar. E aí? Vale. beleza? Muito quente aí nessa região aí? Tá quente, cara. Tá quente sim. É? Tá quente. Só que aqui venta muito, né? Então, ameniza um pouco, né? Aqui venta muito, né? Mas tá quente. Nossa, mano. Sim. E aqui a gente tem que andar de... a gente fala de fardamento, né? Ah, é? Macacão ou então calça e camisa comprida, fechado, que a gente está numa área industrial, né? Na área industrial não tem jeito, né? Aí por isso que eu ponho uma camisa por baixo, né? Uma branca por Aí baixo, fica para fresquinho, poder... né? para segura pelo menos o suor, né? Né? Certo. Mas não é mole, não. Você fica até dia 28, cara? 28, faço há 2 semanas. Na verdade, fim de semana eu vou para Natal, né? E aí, segunda-feira eu tenho Natal, fico segunda, terça e quarta de manhã eu volto para Guamaré. Para aqui, são 2h30 mais ou menos de carro. Aí eu volto para Guamaré e fico até sexta, e sexta, quando saio daqui, já saio para o aeroporto para ir para Vou direto, né? o Rio. É. Se for para ir em janeiro, a gente vai estar aí em janeiro. Ah, é? A gente vai no Vitor. Ah, eu devo vir, não tem jeito, né? Mas Eu devo se vir. for por aí no início de janeiro, avisa, que de repente, Não, se eu for vou a estar. Natal, a gente vai a Natal enquanto você, cara. Ah, legal, legal. Que vocês vão para João Pessoa, né? Do ladinho. A gente Então, gosta de ir ali em Natal, a gente vai lá e aham, te beleza. encontra lá. Tomar uma Vai lá. cerveja juntos. Opa! Bom, gente, são 8h10, né? Anotou? Já vamos voltar, né? Pô, deu tempo nem de tomar cerveja, pô. Não, só depois. Não tem jogo hoje? E rapaz, tem jogo hoje, né? Eu não vou nem ver jogo, não. Vou Não, perder tempo, não. eu não abro muito minha expectativa pro jogo, não. Deixa o jogo. Cara, que Eu isso. gosto de ver, mas antes eu não fico preocupado, não, porque senão, na hora eu fico muito pilhado, cara. Aham. Melhor não Como arriscar. meu time não deixaria pilhado de vez, eu nem vejo. Tá certo. Ô, queimado, me dá um café aí, queimado. Pô, olha lá Dá um que café beleza, ó. aí, pô. Ó, Pelo amor de né? Deus, cara. Vocês estão Só, só tomando cafezinho, não dá pra gente um eu café, só tô, pô? eu só tô na aguinha. Que surdo. Ah, Né? ora. O pessoal de Santa Maria tá aí, ó, tá tranquilo, hein? Teresópolis quer falar, Teresópolis quer levantou a dizer? mão. Fala aí, Teresópolis. Bom, Teresópolis. Sou professor, não, mas fala aí. Olá, professor. Boa noite. Boa Hermínia. noite. Oi, tudo bom, Hermínia? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bom. Eu queria que o senhor me esclarecesse uma dúvida em relação à precificação. Ah, Por um acaso o senhor acha interessante na sua página colocar preço da sua mercadoria ou não? isso a gente foi um dos assuntos que a gente falou Sim, aqui. falou, Lembra? Aí isso vai depender muito. Hoje, por exemplo, em páginas, pelo menos o que eu vi de legislação, parece, isso como eu falei, eu não sou especialista, mas o que eu pesquisei, né, é que você, se colocar na internet, né, vamos chamar assim, né, você utilizar a mídia eletrônica, você deve colocar, tá certo? Deve colocar, né? Agora, sendo estratégia de colocar ou não colocar, Estratégia, exatamente isso que eu já estava. depende. Isso vai depender muito, viu, Hermínia? Vai depender muito. Você, por exemplo, num benchmarking que você faz em relação aos seus concorrentes, tá certo? Porque às vezes você colocar produto, preço, desculpa, colocar preço no produto, né, pela internet, pode te ajudar, né? Se você tiver um preço justo, vamos chamar assim, um preço que o mercado, né, que os seus clientes, vamos dizer assim, estão dispostos a pagar, é legal, não tem problema nenhum. Porém, se você colocar o preço, né, num mercado que, de um modo geral, os seus concorrentes não põem preço, né, e onde, numa pesquisa, os seus clientes não conseguem identificar esses preços dos concorrentes, só o seu, eles vão, de repente, o quê? Não, tá bom, viu você e vai procurar um outro. E pode ter algum preço menor. E você colocando preço, né, vamos dizer assim, para esses concorrentes que não colocam, você já diz, opa, você já dá ideia para eles de quanto você vai estar cobrando. E aí eles podem cobrar um pouco menos que você, né? Entendi. Desde que...
Mas Pode falar. o meu lance, professor, é que eu estou tentando criar um diferencial em relação às minhas peças, por Certo. elas serem exclusivas, agregar valor, ter a Sim. possibilidade de agregar valor em relação a isso, de ser uma peça exclusiva minha, criada e desenvolvida por mim. Por você, mas para que você replica esse desenvolvimento para outros clientes ou não? Não, é exclusivo. Exclusivo. Bom, quem comprar aí um acessório vai ser exclusivo, não vai ter outra ninguém mais vai ter. Não basta, por exemplo, eu olhei, gostei, pedi, você não vai fazer. Não. É isso? Não vou. É isso aí. Não vou porque eu quero criar esse diferencial. Nesse caso específico, né, você tem que, na sua estratégia de precificação, essa estratégia de negócio, não é nem de precificação só, né, você deve fazer ênfase a isso. Você deve enfatizar aos seus clientes, na sua página, etc., Sim. etc., que são produtos exclusivos. Eu estou fazendo isso. Perfeito, porque, de repente, não necessariamente você vai precisar botar preço, né? Mas vocês podem chamar a atenção de um determinado nicho de clientes, né? Um determinado tipo de cliente que, vamos dizer assim, eles estão interessados em exclusividade, sim, tá certo? E, normalmente, esses clientes são clientes de poder aquisitivo maior. Exatamente, vai pagar por uma peça. Vai pagar por uma peça exclusiva. Que eu me lembro que em algumas aulas, até do professor Jaume, né, ele deu um exemplo de um quadro, né, um quadro exclusivo, né, Jaume? Você pode até ajudar isso. Eu me lembro de umas aulas em que a pessoa exatamente perguntou, mas, poxa, cara, você tem nichos, você tem fatias de mercado, de clientes, tipos de clientes, né, que a gente aprendeu aqui também, que o quê? Estão predispostos a pagar mais caro, sim, para ter um produto exclusivo. Sim. Entendeu? Outra coisa importante que o senhor mencionou hoje é a respeito da qualidade do material. Sim. Para não ter problemas futuros. Sim. Então, de repente, o que é caro no momento vai ser de grande ajuda em relação à duração do tempo. Durabilidade do seu produto. Do seu produto. Porque você utiliza insumos, né, de qualidade que tem uma durabilidade maior. Aí é mais fácil você despertar o interesse das pessoas pela durabilidade, não pelo preço, né? Exatamente. Agora, imagina outra coisa também. Você bota o preço hoje e quando você bota o preço de uma peça num card seu, ele vai ficar ali, certo? Sim. Aí daqui a um mês, daqui a 2 meses, o cara viu com o preço anterior. Ele já falou, mas o preço não era esse? Né? Eu então, assim, em relação a isso que ele está falando. Isso. Para não botar uma precificação, se de repente o meu material valorizar ou subir, ele já estando ali precificado, você não tem como discutir com o cliente. Mas você pode botar assim, preço válido até tal ou sujeito a atualizações em função das mercadorias. Entendeu? Aí você deixar claro isso, porque no momento que você deixa, por isso que é importante o quê? Como eu falei, esse relacionamento de transparência entre vendedor e comprador, porque ninguém vai se sentir lesado se as informações estiverem todas bem transparentes e colocadas, entendeu? Sim, entendi. Entendeu? Obrigada, esclareceu minha dúvida, professor. Nada, Hermínia. Vamos lá. Podemos seguir então, né, gente? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Está todo mundo vendo? Ok? Bom, a gente vai falar aqui numa abordagem que é utilizada na gestão de estoque, né? Na gestão de compras e estoque, né? Que é a abordagem 5W2Hs, né? São 5 what, né? What, why, when, where e who, e os 2 Hs que é how e how much, né? Para documentar as decisões de compra, né? Para ajudar a vocês a tomar a decisão de compra ou não, né? Então o what, né, o que adquirir, né, é o que, né? O why, por que adquirir,
né, análise de fazer ou comprar, porquê, exatamente isso, que às vezes a gente sempre diz, né, cada macaco no seu galho. Então, muitas das vezes você tem alguém que pode, você está com uma gama de produtos para fornecer, né, e um determinado cliente pede um produto que não necessariamente está dentro da sua linha normal de produção, tá certo? Na sua linha normal de artesanato, né? Você pode até atender com o quê? Comprando e revendendo para essa pessoa, né? Colocando como uma parceria, né? Você faz uma parceria com algum outro artesão, né? E a gente teve exemplos aqui também. Você faz um kit, por exemplo, onde você atende o seu cliente. Muitas das vezes você tentar fazer, né, ou sair um pouco da sua linha de produto para fazer, de repente não vale a pena, certo? Vale a pena o quê? Você comprar e revender. Você criar vamos dizer assim, um kit de forma a você está ajudando um outro artesão, que vamos dizer assim, também passa a ser um parceiro seu, que passa a ser um fornecedor parceiro, né? Porque ele sabe que o seu produto com o produto dele combinam, vamos chamar assim, né? Tem liga, né? Então você tem que ter esse porquê, né? O when é quando, né? Início e término quando que eu compro, de repente o contrato de compra, né? Vocês fazem muita compra spot, que a gente chama, né? Compra sem contratos, né? Agora, pode ter, de repente, de acordo com o tipo de insumo que vocês têm, você pode ter um contratinho com alguém de guarda-chuva, como eu falei, né? Que é um contrato que você paga em função da demanda, mas você já tem ali os seus fornecedores qualificados para aquele tipo de fornecimento, né? E aí saber o início e o término, né, dessa parceria ou desse contrato, né, que muitas das vezes são parcerias duradouras, né, de longo prazo. Né? Onde comprar, né, isso é importante, né, quem participa, né, quem participe como, né, a matriz de responsabilidade, né, quem participa da compra, né, se é só a área de compras ou se é a área a área operação. No caso de vocês misturam todas essas áreas, né? Como a gente fala aqui, né? O artesão, ele é o posto Ipiranga, né? Vai lá no posto Ipiranga, vai lá no posto Ipiranga, né? É o Severino, que também faz tudo, né? Então, muitas das vezes é importante, né? Quem está participando dessa compra. O seu cliente está te ajudando até efetivamente nessa compra dos seus insumos, né, que a gente falou aqui. Né, você mostra para o seu cliente que você tem insumos de melhor qualidade, logo você está ajudando, através de um feedback, uma informação do seu cliente, você está ajudando o seu fornecedor. Né? Como? Se é tipo de contrato, você faz contrato, não, faz compra spot, faz contrato guarda-chuva, faz parcerias de fornecimento, você faz comodato, né? Você pega alguns produtos, né, de comodato, onde você coloca, utilizou, você paga ele. Né? Não utilizou, você devolve. Tá certo? Então, essa é uma outra maneira de você realizar compra, né, através de comodato. Tem uma amiga de Queimados, se eu não me engano. Amiga de Queimados, deixa eu ver se eu lembro do nome dela, eu tenho anotado. Ela sempre está conosco, eu não sei se hoje ela está. Né? Deixa eu ver aqui, Queimados. Ela faz parceria, né? Ela faz parceria, né? Não sei se é Janaína, não. Bom, agora não vem ao caso, mas ela faz parceria com uma loja. Hoje ela praticamente não vende, assim que não através dessa loja. Ela coloca os produtos dela nessa loja e essa loja vende. Né? Então, pode ser uma venda direta para essa loja para revenda ou não. Ela pode botar o produto em consignação, que a gente chama assim, em comodato, que a gente fala. Consignação ou comodato, é a mesma coisa. E aí ela só, vamos dizer assim, ela só paga você no momento que vende, né? E dessa forma fica bom para os dois lados, né? Você não gasta com custo, não tem custos adicionais com a promoção de venda, etc, etc. E quanto custará, né? Você vai ter incentivos nesse seu contrato, né? Então isso tudo é importante você ver. E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns desses aí, né? Desses itens. Então, o que adquirir, né? Aí você vai adquirir um pacote de trabalho, né? Um pacote de uma quantidade maior de material, né? Junto ao fornecedor, né? Ou
você vai adquirir. Isso também, você pensa um pouco também, né, no lado do seu cliente, né? Eu vou comprar em um volume um pouco maior para ter um desconto em função da escala, né, que a gente chama de economia de escala, né? Você, conforme você vai aumentando a quantidade, o seu preço, o seu custo, o preço, né, o seu custo vai caindo, né, na compra de insumos, o seu preço de venda também pode cair um pouco, né, de forma que você incentive essa venda, né, ou essa compra, né? Então, recursos, né, você adquirir materiais, equipamentos, né, pessoas aqui não faz muito caso, né, visando a entrega, porque você tem que, às vezes, como eu falei, pessoas aqui no momento que você sozinho não consegue dar conta, de repente, de um pedido total. Então, de repente, você tem algum colaborador, dentro da sua própria, do seu próprio ateliê, você tem algum colaborador que pode te ajudar, né? Não necessariamente na criação, mas na confecção, né? Isso hoje é muito comum nessas cooperativas, né, da renda. Eu me lembro, aqui eu estou no Nordeste, aqui eu me lembro das rendeiras, né? Elas têm cooperativas em que elas, cada uma faz o seu produto ali, né? Mas muitas das vezes se ajudam, né? Muitas das vezes se ajudam nessa confecção, né? Então, esse é um ponto, né? Então, por que adquirir, né? Então, você também fazer uma análise, né? Vale a pena eu fazer ou comprar, né? É isso que eu falei lá. Às vezes, num caso em que você, vamos dizer assim, auxiliar na venda do seu produto, né, através de um pedido de um seu fornecedor, você vê que ela quer um outro produto para compor com esse seu produto, você vai identificar, vale a pena eu fazer esse outro produto. Às vezes você até consegue fazer, mas você não está preparado, você não está totalmente qualificado para fazer, vai demorar mais tempo. Assim não, você de repente compra esse produto de alguém para poder fornecer, né? Então, é essa análise de fazer ou comprar, né? Então, além de comprar ou fazer, a outra opção que é utilizada é o quê? Aqui não é muito o caso de vocês, né, do artesanato, mas é o caso, por exemplo, de alguma ferramenta que você está precisando momentaneamente, né? Você aluga, né? Até você ver o seguinte, não, eu estou utilizando bastante, não, então vale a pena eu investir. Aí você investe, né? É exatamente parecido com aquele caso eu compro meu ponto de venda, né, minha loja, ou eu alugo, né? Então, no início de uma experiência, de um negócio que você está ainda experimentando, né, você aluga, tá? Então, às vezes você precisa de uma seladora para selar lá os saquinhos dos produtos de vocês, para você vender com uma proteção, etc. Você aluga inicialmente, né? Faz um aluguel de uma seladora e depois aí você opta, se o seu volume de vendas aumentar até em função dessa embalagem nova, etc., etc., você aí adquire, né? Dando continuidade, então, é o fazer ou comprar, né? Fazer quando você tem mão de obra capaz e tecnologia disponível, aí eu faço, tá certo? Né? Comprar, né? Quando é um produto de prateleira. Se é um produto de prateleira, para que eu vou me aventurar em fazer, né? É um produto que eu encontro fácil no mercado, né? Então, tem um custo para adquirir menor do que eu fazendo. Então, eu compro e revendo, né? Muitas das vezes, nesse caso, como eu falei, eu compro de alguém e revendo, né? Coloco junto do meu, faço um kit para poder vender, né? Fazer, você tem a intenção de reter o controle e o conhecimento, do conhecimento. Professor, desculpa interromper, não está aparecendo slide para São Fidélis, não. Ó, tenta ver, ou você vai ter que, alguém pode me dar uma... porque eu acho que só tá o problema com vocês. Vê se aparece algum no cantinho, parece como um slidezinho pequenininho no canto. Clica em cima dele. Vê se tem isso. Não? Então, você, por favor, eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente. Que às vezes pode ter esse problema no Teams, tá? Dá uma saída e entra novamente. Pra gente ver. Sempre com a gente. Né? Mas aqui, de um modo geral, tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo vendo? Faz um positivo para mim. É um problema aí mesmo. Pode ser um problema de conexão. Deixa eu dar um tempinho só para ver se ela vai retornar. Ó. E aí, agora tá vendo? Estão vendo ou não?
Tá conectando ainda? Tá. Eu já estou te vendo. Agora apareceu. Ah, tá vendo? É isso aí. Achou. Bom, eu vou me ater muito aqui, que já são 8h30, eu quero também chegar, né, no ponto da negociação, tá certo? Então, aqui, né, você tem o porquê adquirir, aqui os principais pontos a serem considerados, né, você adquirir, né, aquilo que é o seu core business, né? Se o seu core business é fazer um artesanato X, eu vou fazer, porque é o meu negócio. Agora, eu fazer algo para, de repente, atender meu cliente, né? Esse caso que eu falei de você fazer um kit, compor com algum outro produto, né, que combine com o seu produto de forma a vender, aí isso não é seu core business. Então, é o seu negócio principal, vamos chamar assim, né? Em inglês é core business. Você, na verdade, vai comprar, né? E junta e revende aquele tipo de produto e vende o seu, tá certo? Então, você focar no seu negócio, né? Você ter disponibilidade de recursos tanto de matérias-primas quanto de financeiros, né? Então, aí você tem que avaliar esses pontos. Necessidade de fornecimento especializado, que muitas das vezes é um fornecimento especializado que você não tem, né? Precisa lá de uma determinada ferramenta para fazer, né? Ou você aluga a ferramenta e faz, ou então você bota alguém para fazer naquele determinado estágio da produção, né? Uma ponta, a necessidade de absorção de tecnologia, né? Não é o caso de vocês, né? Aqui o artesanato, a tecnologia está com vocês, né? Vocês é que desenvolvem, né? Então não é muito esse caso. Você ter restrições, né? Claro, de custo, prazo, e aí você vai ter que avaliar se vale a pena você comprar ou adquirir, comprar ou fazer, né? E se você tem também a existência de fornecedores confiáveis. Se eu tiver confiança nos meus parceiros, nos fornecedores, aí eu faço, porque eu sei que eu vou ter disponível para mim os insumos. Tá? Bom, então, aqui eu coloquei os objetivos da área de compras, né, que é garantir um fluxo contínuo de materiais, serviços e informações, tá certo? Você adquirir materiais de forma econômica compatíveis com a qualidade desejada, tá certo? Então, muitas das vezes, como eu falei, a qualidade maior, certamente, você vai deixar de atender algum cliente, porém, você vai atender a um outro nicho, a um nicho de pessoas que estão dispostas a pagar por essa qualidade, né? Você tem que sempre procurar padronizar e simplificar os materiais e equipamentos, né? Simplificar os seus aqueles materiais que você está comprando, né? Você padronizando, você ajuda nisso. Você tem uma padronização, primeiro, você vai manter aquela qualidade do seu produto final, porque você está mantendo a padronização dos seus insumos, né? Você considerar as limitações financeiras da empresa, isso é importante, por isso que eu falei, às vezes você não tem recurso financeiro, você tem até recurso físico, né? Recurso técnico, mas não tem o financeiro. Então, você, nesse momento, reduz o seu quantitativo de compra, né? Lembra que eu falei do seu parceiro, que nesse momento você dá uma reduzida, combina com ele entregas programadas menores, né? De forma que você consiga se capitalizar e aí sim, através das suas vendas, e aí sim cumprir o compromisso de pagamento dos seus insumos, né? Minimizar os custos dos processos de aquisição, e através de parcerias a gente consegue isso, né? E buscar parceria de qualidade com os fornecedores, qualificar bem os seus fornecedores, escolher bem os seus fornecedores, para que aqueles fornecedores que fazem parte da sua lista de fornecedores ou do vendor list, né, sejam fornecedores bem qualificados. Tá? Manter uma boa relação com os fornecedores, né? Isso a gente já falou, né? Tem que manter isso. Pesquisar novos produtos, serviços, tecnologia oferecidos pelo mercado, fazer aquele benchmarking, né, no mercado. Entregar o máximo possível a outras áreas da empresa, né? Você tem que integrar, como eu falei, né, a área de vocês não é muito o caso, mas integrar, por exemplo, não só aqui na área da empresa, integrar o seu cliente ao seu negócio, né? Isso é importante, porque com isso você está atendendo a satisfação, a necessidade dele, né? Desenvolver estudos, né, de custo-benefício, né, saber se vale a pena eu efetivamente fazer ou comprar. Considerar e avaliar os reflexos do processo de aquisição na cadeia, aqui é a cadeia de suprimentos,
desculpa aqui, o CADA não, é cadeia de suprimentos do setor logístico, né? Bom, aqui, como eu falei, eu gostaria hoje de falar um pouco de negociação também, né? E aqui, essa foto aqui, exatamente isso, é onde, né, você, na saída de uma negociação, você tem vamos dizer assim, um aperto de mão de satisfação dos dois lados. É um ganha-ganha, né? Então, negociar, na verdade, em síntese, é a conversa na qual duas ou mais pessoas têm para chegar em um acordo satisfatório para todos. No caso aqui, pode ser para duas pessoas, para o seu cliente e você que é o fornecedor, né? E para o seu fornecedor e você que é cliente, né? Então, assim é um processo que envolve comunicação clara e precisa. Lembra que eu falei da transparência? Então, é muito importante na negociação. Às vezes, você tinha técnicas antigas, né, de esconder o jogo, né? Isso pode funcionar em algum momento, porém, a primeira impressão é que fica, né? Se o seu fornecedor perceber, né, essa estratégia de esconder o jogo, etc., não vai ser uma negociação boa, né? Muitas das vezes você não vai nem conseguir chegar a uma negociação final, né? Então, os especialistas mais renomados definem como a busca pelo sim. E isso por méritos, princípios e racionalidade. Então, princípios, né? Você tem que ter princípios certos ali de não querer enganar o seu fornecedor, nem ele te enganar, né? Sem que seja prejudicial ou desfavorável para nenhuma parte. Então, não pode ser desfavorável para ninguém. Tem que ser uma relação, uma negociação ganha-ganha. Em época de hiperconexão, como hoje, né, com competitividade e fácil acesso, as oportunidades e dominar essas técnicas se torna ainda mais importante, né? Técnicas e para negociar você precisa o quê, né? Você tem muitas das vezes diferenças culturais, né? Culturais, quando eu falo aqui, não é só de cultural da pessoa, de um em relação ao outro, não. Ter mais cultura ou menos cultura, né? Às vezes, hoje, com essa internacionalização que a gente tem, né, você tem culturas, às vezes, de países distintos, de regiões distintas, né? Uma cultura aqui da região Nordeste é muito diferente da região Sudeste. Então, você está ligado levar em conta essas diferenças e esses valores culturais, tá certo? Porque muitas das vezes esses valores culturais, essas crenças, né, elas podem dificultar uma negociação. Se você não conhecer bem dessas diferenças culturais de valores, né? Então, você sabendo dessas diferenças, né, estando ligados a essas diferenças, certamente você vai se preparar, né, para que em um momento você coloque o seu cliente, o seu fornecedor vamos assim, num momento vamos dizer assim, não é insatisfação, mas em sinuca de bico, vamos chamar assim, né? Porque às vezes você, por exemplo, muitas das vezes como aí no Rio, né? Normalmente você dá 2 beijinhos, né? Mas você tem outros lugares, São Paulo, por exemplo, você dá 1. Então você tem que saber dessa cultura também para você não, vamos dizer assim, se valer disso, né? Então na hora eu vou dar 1 beijinho só. Muitas das vezes você não tem bater no ombrinho, né? Muitos lugares não gostam disso, desse bater no ombro, né? Muitos lugares é só um aperto de mão e acabou, né? Outra, às vezes, é você falar e não olhar no olho, tá? Tem culturas e crenças que a pessoa fala, não, com isso aí eu não vou nem negociar nada, porque não olha no meu olho, né? Então, a gente tem que estar ligado a isso, né? Tudo bem, gente? Legal? Tá? Então, são essas dicas, né, que a gente tem que, no dia a dia, às vezes a gente passa despercebido por nós, né, e que a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar sempre atento, né, a essas diferenças que a gente fala. Porque são pessoas diferentes que estão negociando, né? Então, a gente tem que saber, e quando você entra bem preparado numa negociação, quando eu falo bem preparado, sabedor dessas coisas, né? Você, de um modo geral, vai conseguir fazer com que essa negociação seja ganha-ganha, tá ok? Então, uma coisa importante, né? Que esse é um dos princípios, né? Que e vale mesmo.
a primeira impressão que fica. Eu falei isso aqui já, né? Na verdade, né, são as primeiras observações, né, que definem o clima dessa negociação, tá certo? Muitas das vezes, né, você tem essa primeiro momento, né, a primeira a linha de frente, né, nesse negociação com o seu fornecedor, né, é o primeiro clima, a primeira impressão é aquela impressão mesmo, a primeira coisa que fica é o quê? Poxa, se você foi educado, né, se você se porta de maneira correta, se está bem vestido, né, se você aquele sorriso que a gente sempre fala num bom atendimento é legal, né, então você sempre, vamos dizer, fazer com que o ambiente dessa negociação seja o melhor possível. Tá? Então, a primeira impressão é que fica. Né? Então, e outra coisa, você manter a firmeza, né, nas suas convicções, na sua estratégia de negociação, né? Porém, o quê? Você também ser flexível, porque muitas das vezes, né, você sendo rígido em atendimento à estratégia inicialmente traçada, você não se atenta para uma necessidade, de repente, de um pequeno ajustezinho, uma pequena flexibilização, você consegue fazer com que essa negociação tenha sucesso. Tá? Às vezes, aquela rigidez demais, você atrapalha. Pode atrapalhar numa negociação. Agora, você tem que ter convicção daquilo que você está falando, daquilo que você está negociando. Tá certo? Por isso que é importante você saber com quem você está negociando. Você procurar ter informações, quando eu falo... e aí, lembra, são aquelas informações que muitas das vezes não são através de comunicações verbais, mas sim comunicações sensoriais, aquela que o corpo fala. Né? Lembra que a gente falou aí no atendimento por excelência? Né? Então, é isso. Você planejar. Né? Você sempre planejar essa estratégia da negociação é muito importante. Né? Porém, há momentos em que a improvisação é importante. Né? Você, às vezes, está num determinado estágio da negociação que você sente que, cara, se eu não der uma improvisada aqui, o negócio não vai seguir. Né? Mas quando eu falo improvisar, mas não improvisar de maneira a denegrir, né, aquela posição da outra pessoa que você está negociando, tá? Ou da outra instituição que você está negociando. Tá? Então, você também saber improvisar, porque muitas das vezes é necessário. Né? Às vezes você fala numa negociação, não, mas isso aqui, deixa aqui, eu te dou um brinde aqui, né? De forma ou eu vou fazer com que você utiliza um pouco o produto, eu te faço alguns produtos de amostra, você utiliza e depois a gente dá sequência à negociação. É uma certa improvisação que você... É uma estratégia, é uma mudança de estratégia. Lembra que a gente falou? Ter flexibilidade para mudar a estratégia. Tá certo? Então, vamos lá. E tem aqui, essa aqui, eu falei lá, né, muito rapidamente, que é importante você, numa negociação, isso aqui a gente fala para diversas áreas, né, diversas áreas. Isso é utilizado em diversas, planejamento estratégico, você usa muito. E na área de negociação também, porque você fazendo uma matriz SWOT, que quer dizer, né, forças, fraquezas, oportunidades, é a FOFA em português, né, em inglês você tem o strength, weakness, opportunities e threats, né, que é fraqueza. Você tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá certo? Então, você avaliar, né, na hora de uma negociação, os dois lados, é importante. Você saber quais as forças que você tem. Isso aqui você tem que fazer antes de começar uma negociação. Tá certo? Você tem que se planejar, faz parte do planejamento, né, dessa negociação. Você saber as suas forças e as suas fraquezas é importante, você entrar numa negociação sabendo disso, e sabendo as forças e fraquezas do seu, não vou chamar de oponente, né, vamos dizer assim, do outro lado da negociação. É importante saber também, porque não com o objetivo de, como eu falei, de tentar levar vantagem, mas
de poder conduzir essa negociação de uma maneira mais, vamos dizer assim, suave, uma maneira em que ambos busquem a satisfação de ambos, tá certo? Então, é importante você buscar saber suas fraquezas, suas oportunidades, suas forças, fraquezas, oportunidades, porque numa negociação que você sabe, poxa, essa negociação para mim é ultra oportuna, porque eu vou conseguir vender para ele que, poxa, é um excelente cliente, né? Eu vou conseguir comprar de um determinado fornecedor, que é um excelente fornecedor, tem qualidade, tem prazo de entrega. Então, é uma oportunidade de eu ter, vamos dizer assim, crescimento do meu negócio. Tá? Então, é importante você saber tanto as oportunidades para você, como a oportunidade para o seu do outro lado da negociação, o negociador 2. Né? Então, e aí você sabendo as suas e a deles, e vice-versa, de um modo geral, as negociações vão seguir um fluxo mais suave, tá certo? E as ameaças também, né? Que ameaças que seu fornecedor tem e que ameaças que eu tenho. Num caso de uma negociação não dá certo, por exemplo, eu vou evitar algumas coisas de forma que eu não contribua para a não realização dessa negociação e para que essa negociação não seja ruim, tá certo? Então, é muito importante essa matriz SWOT. Né? É você fazer essa análise. A matriz SWOT, né? Quando você faz uma análise interna, quer dizer, é de você. Tá? São forças e fraquezas. A análise externa é o ambiente externo mesmo, né? As oportunidades que você tem para essa venda e as ameaças que você tem de concorrentes, né? E como é que se diz? Do ambiente, né? De um momento onde o mercado não está recessivo. Então, você conseguir avaliar isso aí. Então, aqui é só um resumo, né? Dessa origem do fator, externa e interna, que eu já falei. O que é interna é forças e fraquezas, né? E o que é externa é o ambiente em si. Né? Aqui, quando fala organização, é o seu negócio, é você como artesão. Né? E o ambiente externo seria o seu cliente. Né? Seria esse ambiente externo. Ok? Então, as forças são, obviamente, um ponto importante que tornam interessante para o seu fornecedor e para o mercado. Tá certo? Fraquezas. As fraquezas são pontos que devem ser trabalhados, principalmente se sua fraqueza pode gerar alguma ameaça para o seu negócio. Tá certo? Então, é importante saber. Aqui é um resumo daquilo que eu falei. Oportunidades. O contraste entre forças e fraquezas é o que traz as oportunidades. Né? É esse contraste de forças e fraquezas. Você saber. As oportunidades nascem da identificação clara de uma força do seu negócio, da sua empresa, né? E de uma fraqueza identificada do seu fornecedor. Né? Agora, eu posso identificar essa fraqueza, tá? Mas não me valer só dela para poder fechar o negócio. Porque se eu me valer só dessa fraqueza dele, eu vou fazer com que essa negociação não seja ganha-ganha. Tá certo? Vai ser uma negociação, de repente, perde-ganha, onde eu vou estar ganhando, você, né, como comprador, e o seu fornecedor está perdendo. Né? Ameaças. O contraste entre fraquezas e forças evidenciam as ameaças, não só as oportunidades, como as ameaças também. Né? A ameaça se torna real em um ambiente onde o seu fornecedor está confortável com a decisão que afetará o seu negócio. No curto prazo, se você não está preparado, os prejuízos poderão ser catastróficos. Certo? Então, e aqui, a gente fez um resumo aqui, através do Michel Wheeler, né, que é um professor da Harvard Business School. Ele foi autor daquela A Arte da Negociação. É um livro excelente, que eu recomendo para vocês lerem. Né? Realmente esse livro que ele escreveu, A Arte da Negociação, é um verdadeiro guia mesmo, para quem quer vender mais e melhor. Né? Então, ele coloca aqui algumas dicas, né? Deixa eu ver o horário aqui. 10 minutinhos. Ele coloca algumas dicas que a primeira impressão que fica, deixa uma boa impressão, seja firme, e é um pouco mais daqueles 3 que eu coloquei lá atrás, né? Seja firme e esteja preparado para as objeções, né?
Tem um script de vendas. Quando eu falo script de vendas, né, você ter o seu planejamento da sua venda ou da sua compra, tá certo? Saiba improvisar, né, como ninguém. Né? A improvisação, como eu falei, às vezes, numa negociação, em determinados pontos da negociação, ela é fundamental. Né? Então, acumule experiência para fechar melhores negócios, porque as suas experiências e as experiências de outros artesãos, através do benchmarking que você consegue ter essas informações, né, dessas informações, você consegue fazer um histórico, né, um grupo de experiências vividas em que você aprende com elas. E aquilo que não deu certo, você não vai fazer de novo. Né? Faça previsões, né, previja objeções, o que pode dificultar nessa negociação, para de forma a você não permitir que chegue nesse ponto. Né? Obtenha uma certificação, né? Aqui fala em vendas, né? Porque aqui ele fala como vender melhor, né? E da mesma forma que tem como vender melhor, tem como comprar melhor, tá certo? As dicas, de um modo geral, podem ser comuns. Né? E prepare a mente e o emocional também, porque é importante você estar emocionalmente equilibrado quando vai entrar numa negociação. Você não pode entrar numa negociação já totalmente desesperado, desequilibrado. Né? Primeiro que seu corpo vai informar isso. Né? O corpo, como a gente fala, corpo fala. Né? Então, você estar mentalmente e emocionalmente equilibrado. Né? Isso é ultra importante numa negociação. Você não entra na negociação, é melhor você desmarcar, né? Dar uma desculpa verdadeira, é claro, mas, olha, eu não estou me sentindo bem, e não fazer a negociação do que entrar numa negociação emocionalmente desequilibrada. Tá certo? Então, atente-se para a linguagem não verbal. Isso a gente vem falando sempre, né? Muitas das vezes você tem muito mais informação nessa linguagem não verbal do que na própria linguagem verbal. Né? E seja honesto e ofereça as melhores soluções. Né? Isso, é a transparência que você vai ter nessa negociação. Tá certo? Deixa eu ver se dá tempo. Eu acho que dá tempo para a gente fazer um fechamento. Eu botei aqui um videozinho, né, que te vai dar um compilado disso tudo que a gente falou. Tá? Vocês me digam se estão vendo e ouvindo. Ah, não, eu vou ter que descompartilhar. Agora eu lembrei. E vou ter que compartilhar novamente com o som. Professor, então, Foi, só né? para avisar que Madalena está com a mão levantada, tá bom? Ah, então vamos falar antes de passar aqui. Vamos lá. Madalena, vamos Madalena, lá. Pode né? tá cá? Destacar ela, isso. Destaca ela para Claro. mim. Madalena, consegue nos escutar? Posso aqui? Sim. Boa noite, professor. Espera aí, Madalena, deixa eu só botar aqui. Espera aí. Santa Maria Madalena. Seu nome é? Boa noite, meu nome é Luana. Oi, Luana. Vamos lá, Luana. Tudo bem? Tudo bom. Então, professor, eu trabalho com doces personalizados para festa. E o senhor está falando a respeito do acordo, né? De como acordar, de repente, uma venda, alguma coisa assim. Eu costumo, para não perder as vendas, eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu acabo fazendo a entrega para o cliente, mesmo porque eu acabo não gastando com transporte, né? Porque dá para ir de carona. Tem a colega aqui que está fazendo curso que trabalha com bolo, né? A Mara trabalha com bolo. E muitas das vezes a gente acaba fechando o trabalho com a mesma pessoa. Então, como ela vai levar o bolo, ela acaba levando os meus doces também. Então, às vezes, muitas das vezes eu fecho trabalhos grandes, né? E para não perder aquele trabalho, como eu trabalho também na cidade vizinha e muitos dos meus clientes são dessa cidade, eu acabo levando também para o meu trabalho e o cliente pega comigo. Como são doces que têm uma durabilidade maior, eu acabo conseguindo entregar, de repente, na sexta-feira para uma festa que vai acontecer no sábado, no domingo. Então, essa questão de ter essa facilidade da carona viabiliza muito o meu trabalho. Então, é aquela questão do ganha-ganha, né? Eu ganho e o cliente acaba ganhando também
com isso, né? E a sua parceira que vende o bolo também. A parceria que Também. você desenvolveu. Sim, Não é isso? sim. Quer dizer, Muito das vezes. Muitas das vezes. Você, quando você agrega valor ao seu produto, né, e esse, no caso, é esse transporte, independente se é carona, se não é carona, é agregando valor nesse transporte, né, você disponibilizando os seus produtos de uma qualidade melhor, onde a durabilidade deles, ele pode utilizar no dia seguinte ou pode utilizar 2 dias depois, tá certo? Isso é agregação de valor. Né? Então, isso faz com que a sua negociação com esses seus clientes seja melhor, flua com mais facilidade, não é isso? Exatamente. Né? E há uma busca cada vez maior por você fornecer. Né? Você e a sua parceira do bolo, tá certo? Na maioria das vezes, os clientes logo colocam essa questão. Olha, porque eu moro em uma cidade, né, um pouco distante, eu não moro exatamente aqui dentro de Madalena, eu moro no distrito. Certo. Então, logo o cliente coloca de cara a questão de que, mas eu não posso ir pegar com você. E aí, para eu não perder aquela venda, eu logo falo, não, tudo bem, eu levo para você. A gente combina um local para o cliente estar retirando esse produto. Mas esse levo lá para você, né? Você tem que também computar isso como custo, né? Lembra lá do que a gente falou lá atrás. Sim. Né? Então, se isso para você, tá certo? É um serviço agregado que você está oferecendo ao seu cliente, né? E faz com que, dessa mesma forma, você tenha lucratividade no seu negócio, tá certo? É ultra importante. Que aí você, não é que você está, vamos dizer assim, para não perder a venda, né? É porque você faz, porque mesmo assim você tem uma lucratividade boa para o seu negócio, né? Então, isso é ótimo, é um exemplo muito bom. Né? A princípio, eu tinha um táxi que vinha pegar os doces na minha casa. Sim. A gente combinou um valor, né? Eu cobrava esse valor ao meu cliente. Porém, esse taxista foi embora para uma outra cidade, eu fiquei, né, meio desprevenida aí. Sim. E aí eu comecei a fazer as entregas dessa forma, né? Já fazia, mas quando é uma quantidade maior, eu sempre chamava o táxi. Mas agora, dando para fazer essa entrega, acaba me facilitando bastante. E me conta como é que você disse que é uma carona que você pega. Isso. Como é que funciona isso? Porque você sempre tem que estar avaliando. Lembra que a gente falou de você ter só, a Cristina, se eu não me engano, falou, né? Que você não deve ter só uma opção, né, de logística, né? Porque muitas das vezes o que aconteceu com você com um taxista. De repente, você ficou sem um taxista e no momento aí ficou meio desesperada, né? Então é bom você sempre ter opções, né, de não só fornecimento de matéria-prima, né, etc., mas também de frete logístico. Né? Opções logísticas, né? Que é o que? Através dessa carona. Essa carona hoje ela continua fazendo ida e volta para a cidade, ótimo. Né? Mas é sempre bom estar atenta de forma a que uma falta desse recurso não prejudique a sua negociação com seus clientes. Certo? Então, a minha carona funciona da seguinte forma. Eu trabalho há 10 anos no município de Conceição de Macabu, né? No caso, vou fazer 10 anos. Eu sou funcionária pública. E nessa questão da falta de transporte, né? Porque a gente não tem o transporte coletivo, é meio precário. Então, a gente acabou conhecendo várias pessoas, outros professores, outros colegas, o próprio pessoal que faz o transporte do cimento mesmo. Então, a gente passou a conhecer todo mundo. E, a partir daí, eu comecei a fazer entrega. Então, para mim, é muito fácil ir até Conceição de Macabu, de carona, e voltar de Conceição de Macabu de carona, porque, de uma certa forma, eu acabo conhecendo você não tem todo custo. mundo. Isso. E muito pelo contrário, você amplia, né, a gama de clientes. Que você pode, um desses caroneiros teu aí, pode conhecer outras pessoas que vão te indicando, né, fazendo marketing boca a boca. Né? Isso aí. Muito bom, excelente. Parabéns Obrigada. aí. É isso mesmo. Buscar alternativas. A gente sempre deve buscar alternativas. Né? Professor, bom, gente. Pode me abrir um minutinho, só? Pode me abrir só um minutinho? Pode me abrir só um minutinho? Tá aí. Posso? Pode? Professor, claro, olha só. Tá aí. É que aqui em Madalena, nós estamos vários artesãos aqui que nós não nos conhecíamos. Então, a gente não estava sabendo o que cada um fazia. Então, a gente combinou aqui na sala,
todo dia, 3 ou 4 artesãos estão trazendo os trabalhos, estão expondo aqui na sala para a gente poder conhecer o trabalho do outro. E Perfeito. até para a gente poder estar indicando, né, o trabalho da pessoa. Claro. E a gente estava querendo saber se, assim, no finalzinho, você não podia abrir assim, uns 3 minutinhos para esse pessoal estar expondo os trabalhos aqui para todo mundo. Vamos fazer agora. Ah, então vamos tá, fazer obrigada. agora. Vamos ser rapidinho, que nós temos pouco tempo, né? E o importante é que o vídeo, né, eu ia passar, mas é um resumo de tudo que a gente falou. Está no material de vocês, esse vídeo está no material de vocês e vocês vão poder assisti-los depois, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Seu nome é? Boa noite. Alita, eu trabalho com tricô e crochê. Hoje eu trouxe 2 peças para mostrar. Ó. Uma toalha feita de barbante, 1,40 m de diâmetro, e uma blusinha também. Para mostrar aqui para meus colegas que querem saber, conhecendo o meu trabalho. Algumas já conhecem, blusa também, olha. Blusinha de... Agora vai chegar o verão, né? Vamos fazer crochê. No inverno eu fiz tricô, trabalhei com lã, fiz agasalhos, né? Boinas. É isso aí. E agora... Usar a sazonalidade, né? Isso aí. Obrigada pela atenção. Perfeito. Nada, parabéns pelo produto. Boa noite, eu me chamo Iracema. Ó, eu faço suplá, bolsinhas, bolsas, toalhas de prato e outras coisas mais. Um pouquinho de cada coisa. Excelente, hein? Olha, essa bolsa é de quê? De qual é o material dela? Esse aqui é tecido. Ah, que beleza. E faz bonita, diversas né? cores, faz diversas cores. Olha que lindo, cara. Muito, muito bonito. Parabéns. Muito bonito. Obrigada. Parabéns. Excelente. Mais alguém? Boa noite, eu sou Sandra. Eu trabalho com biscuit. Aí estou mostrando aqui o Papai Noel gigantesco. Caramba! Muito bonito. Todo ele de biscuit. Caraca, muito legal. Olha que lindo, rapaz. Caraca, isso é uma artesã mesmo, né? E as canetinhas que fizeram o maior sucesso aqui na cidade. Fiz para as professoras, então cada hora surge mais. Isso aqui é uma mandala, né? Para colocar na janela, porta, berço. E tem durabilidade, não tem problema com intempérie, chuva, nem nada? Não. O biscoito ele não deve ter umidade, né? Então você deve deixar claro que deve ser colocado sempre para a parte interna, né, da casa. É isso aí. Perfeito. Ótimo. Muito legal. Bem conservado, ele dura anos. É verdade. Legal. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Gente, então chegamos ao final da nossa aula, né? Espero que esse tempo que a gente esteve juntos, né, tenha sido proveitoso, né? Para mim, com certeza foi, como eu falei, né? Eu venho aprendendo muito, né? E aí eu agradeço a oportunidade dada pela Valéria, que é a nossa coordenadora, né? Que ela nos deu essa oportunidade de poder estar com vocês aqui, né? E agradecer a vocês mais uma vez, né? E pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, pela parceria, que eu posso falar assim de vocês, porque isso que a gente faz aqui, né, não é um professor e alunos. Aqui são parceiros, somos parceiros. Ambos negociamos, né, durante esse período todo, negociei um tempinho a mais, um tempinho a menos, e hoje, como estamos falando de negociação, né, a vida é uma negociação, tá certo? A vida é uma negociação, a gente está sempre negociando, né? Então, a gente deve sempre, como a gente fez aqui, né, que essa negociação que a gente fez aqui desde o início do primeiro módulo, né, até hoje aqui,
né, é o quê? Uma negociação ganha-ganha, né, onde eu tenho certeza disso, né, vocês ganharam e eu ganhei também. Todos nós ganhamos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Foi um prazer enorme, né, ministrar essas aulas com vocês, dividir esse tempo todo com vocês. Tá? E agora eu deixo a palavra com a nossa coordenadora aí. Obrigada! Obrigada, professor Alexandre, gente! O professor Alexandre! Alexandre, muito obrigada, viu? Em nome de toda a equipe aqui do PFAF, a gente quer agradecer muito. Eu fico muito feliz que você tenha aceito o convite, tá? O meu convite. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, já está colocando em prática, né, todo o seu ensinamento. Muito obrigada, né? Você é uma referência aqui para a gente. Então, assim, muito obrigada pela parceria, pela dedicação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, você com tanta experiência profissional, né? Então, assim, muito obrigada, tá? Então, assim, de coração, em nome de todos aqui da equipe, em nome dos alunos também, que a gente sabe, a gente tem um feedback, né, de como eles gostaram das aulas. Muito obrigada, tá? De coração. Muito bom poder contar com você. E agradecer também os nossos alunos que são resilientes, que ficaram com a gente até aqui, né, Alexandre? Com certeza. Ainda não acabou, né, gente? Ainda tem mais. Não, assim, ainda tem mais. Ainda tem mais, com certeza. Mas vocês estão com a gente até aqui, tá? Mas muito então, legal. Sim, muito bom. Muito obrigada, pessoal. E muito obrigada também ao nosso equipe aí, sempre. O nosso staff, Rodrigo, né? Isso aí. Paulo, todo o nosso staff. Oi, gente, alguém quer falar alguma coisa? Olá, olha só, eu sou aqui do grupo aqui dos alunos aqui de Teresópolis, né? E estou aqui para deixar o meu agradecimento ao professor pelo trabalho, pelo desempenho para conosco, tá? Eu, por exemplo, eu entrei na minha primeira aula, foi 31 de agosto, eu não perdi uma só aula, tá? Foi, assim, muito bem-vindo, todo o conteúdo. É um esforço, tanto daí quanto daqui, né? E nós estamos aqui, é muito legal, foi muito legal, é algo que vamos levar para a vida, tá, professor? Então, eu que agradeço. Aqui está, eu sou a Nelise, e aqui está o meu muito obrigado, e também em nome da turma, em nome de todas. Obrigado. E eu sou um cara emotivo pra caramba, eu estou aqui já me segurando. Né? Eu que só tenho que agradecer. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Alexandre. Fiquem com Deus também. Bom retorno para casa, né? E que o Deus acompanhe todos vocês. Muito obrigado. Sim, a todos. Muito obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigado, tchau. Rodrigo. Obrigado, Paula. Obrigada a todos. Valeu, Jaume. Obrigado. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Rodrigo, acho que a gente pode finalizar a gravação, tá bom? Sim, pode deixar. A gente está esperando o pessoal sair, aí a gente vai finalizar. O pessoal saiu aqui. Tá ótimo. Pronto. Parar a gravação.